Grupo terminar ali. E, como eu disse, vocês são muito bem-vindos aqui. E nós recebemos gente de toda a parte do mundo aqui. Cristão, não cristão, católico, protestantes, evangélicos, espíritas que visitam esse lugar aqui. Então, é um ótimo lugar para semear as boas novas aqui no Jardim do Túmulo. Porque todos que vêm aqui só vão ouvir sobre crucificação e ressurreição, que é o alicerce da nossa fé, não é mesmo? Então, é um ótimo lugar para semear as boas novas aqui no Jardim do Túmulo. Vamos subindo aqui. Glória a Deus, gente, nós estamos aqui no Jardim do Subir em Túmulo. tantas escadas, nós providenciamos outro aqui. Eu faço essa mirra aqui no jardim. Mas a planta não. Tá, podemos ir assentando por aqui, gente? Pode ir assentando aqui. Tem lugares ali no alto também. Se tem algumas rajadas de sol, quem está lá atrás tem. Você tá aqui? Cima também Pode também. Eu me converti na igreja evangélica Betânia, lá no norte do Paraná, e vim para cá através da missão que eu fiz, como eu falei para vocês. E estou semeando as boas novas aqui em Glória a Israel, Deus, aleluia. desde 1990, né? E como você também, como cristão nascido de novo, nós somos luz por todo lugar que nós passamos. Então estamos todo mundo junto na semeadura das boas novas. Bem, gente, para quem está chegando aqui a primeira vez, falar sobre a crucificação numa área dessa é muito estranho. Dê uma olhada aqui ao redor, aqui, ó. Rodoviária, mesquitas, ônibus, prédios, roupa no varal lá em cima, que não é da época dos romanos. Mas se você tivesse vindo aqui há 119 anos atrás, essa área que está aqui diante de nós, onde nós estamos aqui, não tinha nada construído aqui, porque já tinha uma tradição que tinha sido um lugar de crucificação aqui. Só tinha construções do outro lado, como você está vendo do lado de cima do muro que está na nossa frente aqui. O portão de Damasco está logo atrás desses blocos de apartamento aqui. Vocês só deram uma volta para chegar aqui de novo. Ó, essa foto aqui foi tirada do portão de Damasco ali, nessa direção, há 119 anos atrás. Eu vou passar para você ver. Se há 119 anos atrás, essa área aqui é exatamente como mostra essa foto, imagine há mais de 2000 anos atrás. Aonde que está esses camelos pastando aqui, é onde que está essa rodoviária aqui hoje, certo? Tinha até plantações aonde que nós estamos aqui. Essa montanha aqui, essa montanha que está atrás de nós aqui. Depois eu volto a falar sobre essa montanha. Então dê uma boa olhada nessa foto, para vocês entenderem, e depois passa para os demais, essa localidade aqui. Uma coisa interessante, olha. Essa montanha enorme aqui, que ela continua nessas duas direções, nós só estamos no canto dela aqui, essa montanha. Na época do rei Salomão, essa montanha aqui é a mesma montanha que vai dar do outro lado lá. Tá vendo lá aquelas casas, aquele muro? Tá em cima da rocha, não tá vendo daqui? É em cima dessa mesma montanha. Foi totalmente cortada essa montanha aqui para a construção de Jerusalém, dos muros, das casas, do templo, das ruas. Hoje nós vamos lá dentro da cidade antiga tirar foto das ruínas, das pedras que foram cortadas dessa área aqui e levado para lá. E ficou esse corredor aberto no meio da montanha. Tem dados que mostram que essa montanha aqui toda, antes de ser destruída, tinha o formato de um crânio. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é crucificado num lugar chamado Caveira, Calvário, Gólgota, que abrange essa área que está diante de nós. Então faz sentido, não é mesmo? E os romanos crucificavam as pessoas nos lugares públicos, para todo mundo passar e ver e saber o que estava acontecendo. Na época de Cristo já tinha estrada que descia nessa direção, que ia para Jericó, para Belém, para Hebrom, para Jope e para Damasco. Então, em outras palavras, no tempo de Jesus, diante de nós aqui, seria como se fosse uma rodovia que todo mundo passava para descer dentro da cidade antiga, mas fora do muro, fora da cidade. Bem próximo daqui tem a fortaleza de Antônia, aonde que Jesus recebe a sentença de crucificação por Pilatos.
Logo após, já tem o Monte Moriá, que a Bíblia fala que é o sacrifício de Isaac. Essa mesma montanha aqui, ó, atravessa ali, passa ali na Fortaleza de Antônia, onde que vocês visitaram na Via Dolorosa, e chega lá onde que está aquela cúpula dourada, onde é o Monte Moriá. E a Bíblia fala lá no livro de Gênesis que o Deus Eterno pede para Abraão sacrificar seu único filho Isaac aqui. Quando Deus viu que Abraão sacrificou seu filho no coração, ele providenciou a ovelhinha para o sacrifício, né? Um sacrifício tremendo há muito tempo atrás lá no Monte Moriá, e algo tremendo aconteceu diante de nós aqui. Vocês lembram de algo interessante? Que nos filmes eles sempre mostram Jesus e os dois ladrões crucificados lá em cima de uma montanha, né? Tem muita gente que vem aqui e briga que as 3 cruzes foram colocadas lá. Nenhum arqueologista, ninguém disse isso. As crucificações eram nos lugares públicos. Poderia ter um relevo, sim, onde foi colocada as cruzes, mas não uma coisa exagerada como nos filmes nos mostra, certo? Que ficou mais em destaque. Porque a Bíblia diz que Jesus sai para fora da cidade, fora do muro, é crucificado em algum lugar aqui no Calvário por volta das 9 da manhã. E as pessoas passavam em frente, zombavam, ria, chacoalhava a cabeça, cuspia no chão e tal, porque era num lugar público, que os romanos crucificavam as pessoas nos lugares que todo mundo poderia passar e ver, para saber, para evitar que outros fossem crucificados. Uma coisa interessante, a Bíblia diz que quando Jesus estava pregado na cruz aqui no Calvário, os próprios religiosos ali no templo, que botaram lenha na fogueira em relação à crucificação de Cristo, os religiosos passam em frente a Jesus aqui na cruz, ainda conversa com Jesus, tem diálogo com Jesus. Lembra que a Bíblia fala que eles falam para Jesus: olha, você salvou tantas pessoas, você curou tantas pessoas, salva-se a si mesmo, você disse que ia destruir o templo e construir novamente em 3 dias. Jesus estava falando da sua ressurreição no 3º dia. Eles estavam pensando que Jesus ia destruir o prédio todo e construir novamente em 3 dias. Eles não entenderam a mensagem da ressurreição naquele momento, como muitos não entendem até o dia de hoje, não é mesmo? Então você vê que quando Jesus estava aqui na cruz, os religiosos falavam cara a cara com ele, dialogavam com ele, mas não tinha comunhão como eu e você temos, não é mesmo? Tem muita diferença da gente ser um cristão que fala com Jesus todo dia, pede coisa para Jesus o tempo todo, e outro cristão que tem comunhão íntima no coração, não é mesmo? A Bíblia diz que Jesus morre aqui na cruz 3 da tarde, era a semana da Páscoa, tinha os sacrifícios de animais ali no templo, não é mesmo? E toda ovelha, todo cordeiro que era sacrificado ali não tinha que ser perfeito, nenhum dos ossos quebrado, nada. Por isso que a Bíblia diz que quando o nosso Salvador Jesus Cristo morre morte de cruz aqui no Calvário, nenhum dos seus ossos foram quebrados, né? Veja bem, 3 da tarde o primeiro sacrifício ali no templo, 3 da tarde aqui no Calvário, Jesus morre morte de cruz como Cordeiro de Deus para perdoar os nossos pecados e ressuscita para nos dar vida eterna. Um sacrifício tão perfeito que é a única razão porque eu e você estamos aqui bem próximo da onde que tudo aconteceu. A Bíblia diz que um sábado grande vinha se aproximando porque era a semana da Páscoa, não é mesmo? José de Arimateia, Nicodemos e as mulheres que tiveram uma participação muito pesada nos últimos dias de Jesus aqui em Jerusalém, com a permissão de Pilatos, retira o corpo de Jesus da cruz, passa por um jardim e chega num túmulo novo cavado na rocha, que nós vamos ver daqui a pouco. Ponto aí. Quantos de vocês já vieram aqui antes? Isso. As pessoas que já vieram aqui antes lembram muito bem do formato dessa caveira ali na rocha, que parecia como o rosto de uma pessoa, os 2 olhos e o nariz. Mas com o decorrer dos anos, a montanha vai desgastando, quebrando, como você está vendo ali, e quebrou o formato dessa caveira ali. Né? A última vez que caiu bastante neve aqui em Jerusalém, derrubou o formato do nariz da caveira ali. E para você localizar aonde que tinha o formato dessa caveira, vocês estão vendo aquele poste de luz ali, ó, né? Comece a olhar no início da montanha para dentro, né? Você já vai começar a olhar o poste de luz, vem olhando para dentro, já tem aqueles capim verde brotando.
você já vai achar aquele primeiro buraco ali, ó, né? Não é essa parte preta ali, é mais pra cá ainda. Aí você vai ver essa parte aqui. Jesus foi crucificado tão ali no alto? Não, aqui nesse lugar, não foi em cima da montanha. Não. Aqui, por exemplo, o fotógrafo tá falando que aqui agora é um estacionamento. É Eu aqui? pensava que aqui é um amor. lugar santo que ninguém podia fazer o que está fazendo agora. Parece que está invadindo o local. Mas lembra de uma coisa, se um grupo de missionários ingleses não tivesse adquirido essa área onde que nós estamos aqui, quando os britânicos dominavam aqui, os muçulmanos já tinham invadido tudo. E essa área aqui é totalmente dos muçulmanos. Aquela área ali a gente não pode nem mexer ali. Aqui. Né? Ela é enorme e ela tá cheia dessas vagens marrão que eu estou mostrando aqui. Mas por que estão falando sobre isso? Vocês lembram da história do filho pródigo? Sim. Que veio uma grande seca de anos sem chuva e tal, tava arrasando tudo, acabando tudo, não tinha nada verde e tal. E o filho pródigo dava comida para os porcos, não é mesmo? Isso. E muitos arqueologistas e estudiosos dizem que era esse tipo de vagem que eles davam para os porcos comer e o filho pródigo podia comer. Essa árvore tem resistência muito longa, ela não morre, seca com tanta facilidade. Era a única coisa que estava viva, que ainda produzia algumas vagens que eles davam para os porcos, lembra bem disso. Então eles davam essa comida e o filho pródigo comia também, né? Pode levar uma aqui? Pegar um? Pode pegar se tiver aí no chão. E ela não é tão ruim não precisa comer agora não. Ela tem até gosto de chocolate e outras coisas. Em algumas casas de produtos naturais, você encontra os pacotinhos para vender e tal, né? Então, muitas vezes a gente vê falar na igreja, né? Era uma lavagem que eles davam para os porcos. Não vai dar lavagem e tal, que não tinha comida, tava uma seca e tal, tudo bem, né? Então era esse tipo de coisa. E se você levar a sementinha dela, você pode plantar lá no Brasil, se você tem terra. Negócio adocicado. Cuidado com a semente, que ela é muito dura. Mas isso aí seria um alimento específico para os porcos, né? Não. Pessoas também comiam ou não? E hoje você encontra em algum lugar até geleia disso. E como que chama isso? Carobe. Carobe. Eu esqueci de falar para tirar a foto da plaquinha ali. Agora que vocês conheceram isso, como vocês vão ficar vários dias ainda, vocês vão passar debaixo de muitas árvores por aí ainda. Eu já tinha visto essa árvore, eu já tinha visto por aí. Exatamente. Ó, ali tem outra. Eles estão tomando a Santa Ceia, gente, que legal. Oh Deus, Jesus sofreu tanto por nós, para dar o teu corpo, teu sangue, pelos nossos pecados. Oh Deus, obrigada, Senhor, que momento único. Ai, gente, dá um aperto quando você chega, mas agora tá chegando. Momento maravilhoso, Senhor. Pode sentar aqui, dizer que nós estamos aqui numa área que não é muito segura, não. Porque a Bíblia fala que nos finais dos tempos haverá grandes catástrofes, grandes terremotos, muitas coisas vai ser destruídas. E se uma dessas profecias bíblicas se cumprirem agora, o que vai acontecer? Todos nós vamos cair aqui, porque nós estamos em cima de uma grande cisterna cavada na rocha e vocês vão fazer a celebração da ceia aqui ao lado da cisterna. É uma cisterna muito grande cavada aqui embaixo para segurar a água da chuva, que tem capacidade para mais de 1 milhão de litros de água. E os arqueologistas creem que essa cisterna foi cavada no período romano, certo? E lá no fundo dessa cisterna tem uma cruz cortada na rocha, que você pode ver aqui. Lá no fundão, uma cruz grande cortada na rocha, que muitos creem que foi feito pela igreja bizantina, que foi uma igreja cristã sofredora, perseguida, que surge depois de Cristo e chega até nós, que deixou essa cruz lá no fundo. Bom, do outro lado ali, onde que tem aquela árvore parecendo como uma cruz ali, ali tem o lagar, que é o lugar de pisar a uva.
E aquele lagar foi construído no período romano. Nós vamos passar lá, você vai ver, um lagar muito grande, joga-se a uva aqui e o suco vai caindo aqui, né? É um lagar muito grande e foi construído no período romano. Então mostra que havia uma grande plantação de uva aqui onde que nós estamos, além de figueiras, oliveiras, amendoeiras, carobe e outras plantas, pé de louro também, amêndoa, tem até o dia de hoje. E por que nós estamos falando desse grande lagar, dessa cisterna em relação àquele túmulo ali? Porque nós estamos falando da pessoa de José de Arimateia, que era um homem importante, seguidor de Jesus às escondidas, influente aqui no templo, governador de uma parte da Judéia, membro do Sinédrio, e a Bíblia diz que José de Arimateia tinha o seu túmulo de família próximo de um jardim. Quando a Bíblia fala jardim, não quer dizer um jardim de flores como nós estamos vendo aqui, está se referindo a um pomar, uma pequena chácara, um lugar agrícola, um sítio. Então, jardim na Bíblia nunca é lugar de rosas não, sabe? É coisas de comer. Vocês não foram no Getsemane? Né? E não tem as oliveiras antigas lá e não tiramos tudo da oliveira? Sempre eu falo aqui, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Vocês acham que Adão e Eva caminhavam o dia inteiro lá no Jardim do Éden pegando flores? Não, comigo. Ou eles andavam pegando fruta? E pegaram da fruta errada que tudo complicou. Né? Então jardim quer dizer um lugar agrícola, é o que se passava nessa área onde que nós estamos aqui. Então veja lá, João fala que próximo da área de crucificação, em outras palavras agora, um pomar, um lugar agrícola e um túmulo cavado na rocha que encaixa exatamente como o túmulo de José de Arimateia. O lugar de colocar os corpos das pessoas é do lado direito. Esse aqui é o diagrama do túmulo, que vocês vão entrar lá e vocês vão ver. É um túmulo grande que o lugar de colocar os corpos das pessoas é do lado direito. Aqui é o lugar que eles vinham para preparar o corpo da pessoa, para chorar e lamentar, depois colocava aqui na parte direita. Mas por que nós estamos falando sobre isso? A Bíblia diz que depois que terminou o sábado, as mulheres voltam para preparar o corpo de Jesus, elas vão entrando aqui na boca do túmulo e olha para a parte direita e vê um jovem de branco assentado, que era um anjo. A Bíblia diz o seguinte, que quando Pedro e João ficam sabendo que o corpo de Jesus não está mais dentro do túmulo, eles vêm correndo, reclinam na boca do túmulo e olham para a parte direita e vê os panos e lençóis que foram enrolados no corpo de Cristo, não é mesmo? Outra coisa interessante, a Bíblia diz que depois da ressurreição, Maria fica chorando em frente ao túmulo, Maria volta a entrar dentro do túmulo e vê um anjo na cabeceira e outro aos pés. Um na cabeceira e outro aos pés dentro do túmulo. Para quem chega aqui na boca do túmulo, a área que vocês vão ver é essa aqui de imediato, né? E é um espaço para colocar 3 corpos dentro do túmulo. Lembra que José de Arimateia, como eu disse, era uma pessoa importante, governador de uma parte da Judéia, e ele tinha o seu túmulo de família próximo de um jardim, um túmulo novo que não tinha sido usado ainda. E outra coisa, como não tem outros túmulos ao redor aqui, tudo isso indica que era de uma propriedade particular, privada, por isso que encaixa sobre a pessoa de José de Arimateia. Se tivesse outros túmulos aqui ao redor, já era considerado um lugar público, né? Mas não tem. Então tem esses pontos aqui. Por isso que alguns arqueologistas, padres católicos, franceses e italianos mesmo disseram, se não é esse lugar aqui, deveria ser. Outras pessoas deveriam ouvir isso. Olha, dentro do túmulo vocês vão ver essa cruz bizantina que está escrito Jesus Cristo, Alfa e Ômega, princípio e fim, era feita na rocha, estava desaparecendo, e os arqueologistas pintaram em cima para conservar o sinal. E como tem o sinal da âncora lá dentro, ao redor da porta do túmulo também. Porque tem dados que uma igreja bizantina, sofredora, perseguida, como eu disse, se reunia em frente a esse túmulo judeu aqui e deixaram esses sinais. Aí fica uma indagação entre os arqueologistas. Por que essa igreja cristã se reunia em frente a um túmulo judeu aqui?
sendo que já tinha tradição do outro lugar. Certamente essa igreja que se reunia aqui conhecia muito melhor do que você e eu da história que tinha acontecido aqui para estar se reunindo em frente a esse túmulo. E tem até os pilares e os símbolos que seguiam a igreja bizantina. Então encaixa-se muito bem onde que nós estamos aqui, como está escrito no livro de Mateus capítulo 27 e 28. Mas o túmulo está vazio, ele ressuscitou, podemos crer no amanhã, o nosso testemunho não é em vão, temos morada eterna na glória. Bem, gente, nós vamos visitar o túmulo. Tem algumas regras aqui que devem ser observadas, senão eu levo bronca e vocês também. Nós vamos lá para o túmulo de Jesus, onde se encontra vazio. Meu Deus, aleluia. Santo, irmãos. Nós vamos entrar agora no túmulo de Jesus, nosso Salvador, aquele que venceu a morte pelos nossos pecados. É que tem o lagar aqui, cuidado para não tocar por aí. Esse é o lagar. E pelo tamanho do lagar, mostra que então havia uma grande plantação de uva. Esse muro aqui na nossa frente tudo é novo, mas a parte aqui de baixo não, certo? E isso aqui era do período romano, ele parece como um peixe, como você está vendo, né? Virando do outro lado. Estamos aqui para visitar o túmulo de Jesus, gente. Nosso encontro, o corpo dele aqui, mas se encontra. O túmulo vazio. O túmulo vazio, aleluia. Santo, louvado é teu nome, Senhor. Para que nós possamos ali, que nós venhamos ter a plena certeza de que Jesus, ele vive. Ele vive dentro de nós, de você, creia em nome de Jesus. Porque ele venceu a morte, por isso que as mulheres estavam preocupadas quem iria girar a pedra da boca do túmulo, entende? E a mesma rocha que nós estamos usando é a mesma rocha construída o túmulo. A mesma rocha, gente, até hoje. Glória a Deus, aleluia. Gente, nós vamos estar aqui entrando no túmulo. Dá um aperto no coração, saber que ele passou tanto sofrimento até chegar aqui, aquela via dolorosa. Mas agora nós vamos ver que vai confortar o nosso coração. Amém? Porque ele vive e aquele túmulo está vazio. Vamos ver. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Gente, é muita emoção, é muita emoção. É triste quando pegamos o caminho doloroso. Mas você pode ter esperança que o dia da tua vitória vai chegar. Porque quando eu entrei naquele túmulo, eu vi que mesmo o caminho apertado, dolorido, Jesus Cristo, nosso Salvador, ele vive e ele não está naquele isso. A cisterna que eu falei, túmulo, ele não está. Ele venceu a morte para dar vida para mim, para você. Amém? Crê no poder de Deus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Pra